Boa noite. O objetivo dessa live de hoje é comentar um pouco sobre o Lean, né? E principalmente explicar como o Lean pode alavancar a produtividade das indústrias, né? Isso aí é uma coisa que o pessoal vem perguntando no direct, né? Vem pedindo dicas, né? Vem pedindo, querendo saber como é que se faz implementações. Então, às vezes, a gente tem muita dificuldade de ficar respondendo a tudo, né? Então, de maneira aqui bem não ensaiada, né? Bem não formal, né? Eu vou fazer essa live aqui com vocês para falar um pouco, tirar dúvidas, né? Quem tiver dúvidas aí também pode colocar suas dúvidas, tá certo? Das implementações que estão fazendo ou que pretendem fazer, né? Eu sei que no começo, pessoal, a gente tem muita dúvida, tem muita insegurança na aplicação, né? Embora a gente domine o conceito, mas não existe outra forma, né, de pegar a prática, de realmente pegar a habilidade, de se tornar um especialista Lean, um especialista em melhoria, em conseguir ganhos de produtividade dentro dos processos industriais, processos da área de serviço, se não for fazendo, né? É igual qualquer outra coisa, andar de bicicleta, academia, natação. Quanto mais você vai exercitando as metodologias, quanto mais você vai repetindo, né? Quanto mais você vai fazendo, quanto mais você vai interagindo com as situações, mais você vai fazendo aquilo de uma forma mais fácil. Tá certo? Então o tema da live hoje é como aumentar a produtividade da indústria com o Lean Manufacturing, né? Com a filosofia Lean. E aí, né, isso é um grande ponto, porque hoje a metodologia Lean ela não tem mais muito o que demonstrar para ninguém, né? Ela já é uma metodologia largamente utilizada, né, tanto na Ásia como na Europa, né, América do Sul, né? Então praticamente hoje já é uma metodologia difundida em todo o mundo, tá certo? É uma filosofia difundida em todo o mundo, né? A Toyota é a empresa, né, mais estudada do mundo ainda hoje, né? Não existe nenhuma empresa que chegue nem próximo de ter passado pela quantidade de estudo que a Toyota passou, a quantidade de papers que se escreveu sobre como a Toyota produz, como a cadeia de suprimentos da Toyota funciona. Então, dessa forma, a gente percebe que se todo mundo há várias décadas estuda essa empresa, se essa empresa há várias décadas ela vem sustentando uma posição de liderança no mercado que ela compete, né, que é a indústria automotiva, alguma coisa de especial, né, ela tem, e é isso que todo mundo tenta estudar, é isso que todo mundo tenta ver, né, e hoje por estar muito difundido já tem bastante literatura, né, depois eu posso deixar aí algumas dicas de literatura para o pessoal, né, que quiser se aprofundar mais. Né, então o Lean, né, a filosofia Lean, como se gosta de chamar, né, ela surgiu realmente dentro da Toyota, ela surgiu na Toyota, né, no Japão, aproximadamente aí na década de 40 e 50, uma época muito complicada, né, para o povo japonês. A gente sabe que o Japão perdeu a Segunda Guerra Mundial, né, o país estava destruído e precisava se reerguer, né? Eu não sei se vocês sabem, mas a geografia do Japão, né, do país como um todo, ela é bem complicada, né? Menos de 30% do território do Japão pode ser construído, né? Pode ter habitações, podem ter fábricas, podem ter prédios, podem ter qualquer tipo de construção, né? A geografia é muito montanhosa, né? Eles têm problemas com invernos muito rigorosos, né? Problemas climáticos, né? De questões naturais que a gente está cansado de ver, né? Então é um país que, além de todas as dificuldades que ele tem, da pouca área territorial, da população relativamente também pequena, né, nessa época ele estava completamente destruído, né, pós Segunda Guerra Mundial. Então o que foi que aconteceu? Né? Eles tiveram que se reinventar, eles tiveram que pensar em uma forma de revitalizar, de reerguer a indústria japonesa. Né? E essa forma foi o sistema Toyota de produção. E aí começa, né, uma dúvida que o pessoal tem, né, e aí eu já queria deixar bem claro em relação a nomenclaturas. Né, se fala muito de sistema Toyota de produção, Toyota Production System, Lean, né, manufatura enxuta, pensamento enxuto,
Lean Thinking, né? Então, assim, se causa toda uma confusão na cabeça de quem está começando a estudar essa metodologia. Na verdade, né, quem é meu aluno, né, tô vendo que tem alguns aí que eu acho que são ou já foram meus alunos, sabe que basicamente a gente pode considerar que isso tudo são sinônimos, né? Na verdade, o Lean, ele é uma filosofia de gestão de operações que surgiu do sistema Toyota de produção, né? Inclusive essa nomenclatura Lean, né, ela surgiu de um livro muito famoso que é A Máquina que Mudou o Mundo, né? Esse livro foi escrito por um conjunto de estudiosos, pesquisadores e experts do MIT, que mais ou menos em 1980 estavam pensando o seguinte: rapaz, o que está acontecendo? Né? A Toyota, essa montadora, ela consegue ter uma produtividade o dobro, o triplo, consegue ter muito mais lucro, né, que qualquer outra montadora do mundo. O que eles estão fazendo de diferente? Né? E aí eles se reuniram lá no MIT e visitaram e foram conhecer fábricas da Toyota, não só no Japão, mas ao redor de todo o mundo. América do Sul, né? Europa, né? Para onde tinha fábrica da Toyota, eles foram fazer esse estudo. Para quê? O que eles pensavam na época? Será que esse sistema Toyota de produção, ele dá certo só na Ásia, porque a cultura de lá é propícia, né? A cultura das pessoas? Será que esse sistema dá certo também na América do Sul? Será que tem muitas diferenças quando é aplicado na América do Sul, de quando é aplicado na Ásia, de quando é aplicado nos Estados Unidos? Né? Então, eles fizeram todo esse estudo muito robusto, e desse estudo surgiu o livro A Máquina que Mudou o Mundo, né? Que foi onde primeira vez surgiu esse termo Lean. Né? Então, a gente pode se considerar assim que o sistema Lean surgiu do sistema Toyota de produção. Digamos que foi uma ocidentalização, né? Tem muita coisa do sistema Toyota de produção puro, né? Do sistema Toyota de produção raiz, que talvez tivesse muita dificuldade de ser implementada aqui se a gente trouxesse de forma literal. Né? Então, e eu vou muito mais além, pessoal. Eu afirmo para vocês com toda a convicção que se esse estudo do pessoal do MIT não tivesse sido realizado, né? Esses estudos não tivessem sido realizados, principalmente esse do MIT, hoje a gente não teria o Lean da forma como se tem, né, em termos de difusão ao redor do mundo, né, em termos de aplicação em milhares de empresas de todos os portes. Né? Hoje se aplica Lean em área de serviço, se aplica Lean em construção civil, se aplica Lean na área hospitalar, né, se aplica Lean na área de educação. Né? Então, basicamente, onde se existe qualquer tipo de processo, se aplica Lean hoje. Né? Então, eu costumo dizer que esse estudo foi o percursor, né? Foi quem realmente fez com que essa filosofia tivesse uma abrangência tão grande hoje, conseguisse atingir tantas empresas e pessoas e conseguisse também trazer ganhos tão expressivos, né, pessoal? Porque assim, o bonito do Lean, né, é que realmente ele traz resultados e ele é simples. Né? Para mim, são as duas principais características do Lean. Primeiro, ele é muito simples e segundo, ele traz resultados. Então, essas características chamam muita atenção, né, das empresas, das instituições. Hoje a gente tem Lean aplicado na área de ONGs, né, em áreas sem fins lucrativos. Então, a gente tem o Lean aplicado praticamente em tudo que tiver processo e pessoas, se aplica o Lean. Né? Então, dentro dessa dinâmica, né, para a gente poder partir para um pouco de definição, ele é um sistema, ele é uma filosofia, né, de gestão de operações que busca de forma incessante, eu diria que mais do que incessante, né, compulsiva, eliminar todo e qualquer desperdício que houver em uma cadeia de valor. Né? Então imaginem como pode parecer muito filosófico, né? Mas realmente o japonês ele é obsessivo pela redução de desperdício. Né? Ele fica assim, bravo, ele fica com raiva, realmente com... Aí, pessoal, eu acho, mas voltou. Uma filosofia de gestão de operações que busca, de toda forma, compulsivamente e obsessivamente, eliminar toda e qualquer forma de desperdício. Né? Então, já para responder a pergunta
que é tema aí da nossa live de hoje, né, do nosso bate-papo aqui de hoje, como aumentar a produtividade da indústria aplicando a filosofia Lean, reduzindo desperdícios. Né? Então, essa é a resposta. Né? A resposta simplória, né? Claro que por trás dessa resposta tem uma série de aplicações, né? Tem uma série de conhecimentos, ferramentas, metodologias, né? Que se precisa conhecer, né? Mas realmente, se for para definir Lean em 2 palavras, é reduzir desperdício. Né? Você está reduzindo desperdício em qualquer tipo de atividade que você faça. Né? Mas aí surge um outro ponto. Né? Tudo bem, eu sei o que é Lean, eu sei onde é que surgiu, mas Gleison, na verdade, eu até já fiz cursos de Lean, né? Eu já estudei, já li livros, mas quando eu vou aplicar, eu não sei como eu devo fazer, eu não sei de onde eu devo partir, eu não sei qual é o passo a passo que eu devo executar para que eu possa estar atingindo aquele resultado que eu espero, que a minha empresa espera. Né? Então, assim, a filosofia Lean, ela tem uma série de metodologias, ela tem uma série de ferramentas, né? Mas essas metodologias, essas ferramentas não vão ser uma solução empacotada para todas as empresas. Né? Cada empresa tem o seu processo, cada empresa tem a sua cultura. Então, uma ferramenta que vai ser muito importante numa empresa de calçados, às vezes numa empresa de metal mecânica não vai funcionar. Né? Aquela que funcionou da empresa metal mecânica numa empresa de alimentos não vai ter aderência. Né? Ou vai ter aderência, mas vai produzir um resultado muito menor do que na empresa de calçados. Né? Então, é a partir desse entendimento básico, né, e desse conhecimento básico das ferramentas e metodologias que o especialista, o técnico, o profissional ou o estudante também, ele tem que saber que tipo de ferramenta ele vai usar para determinada situação. E isso deixa a gente muito perdido no começo. Né? Isso é completamente normal, porque em outro momento a gente pode apresentar, mas muitos de vocês já devem conhecer a casa da Toyota, né? Ou a casa do sistema Toyota de produção. Nada mais é do que uma casinha, pessoal, onde tem um conjunto de ferramentas, né? Dentro dessa casinha, um conjunto de ferramentas e metodologias. Como qualquer casa, ela tem um alicerce, ela tem uma base, né? E nessa base vai ter uma metodologia muito conhecida, né, de todos vocês. Eu costumo dizer que é a mais conhecida e a menos aplicada, né, que é o famoso 5S, né, pessoal, que são os 5 sensos. O senso da utilização, o senso da organização, o senso da limpeza, né, o senso da disciplina. Né? Então, esses sensos, né, o 5S, ele talvez seja a ferramenta, a metodologia mais conhecida e menos utilizada de forma efetiva. Né? Então, olhe como como causa uma divergência. Né? E um fator agravante de tudo, pessoal. Normalmente, quando uma empresa não tem esse mínimo de organização, ela não consegue executar com sucesso as próximas fases. Então, olha como é complexo. Então, eu estou dizendo que a ferramenta mais conhecida é a 5S, é a mais conhecida e menos aplicada, e sem ela bem aplicada, não se consegue aplicar bem as outras. Né? Então, Gleice, então você está dizendo que se eu não tiver um 5S bem estabelecido, eu não vou ter ganho nenhum aplicando as outras ferramentas? Vai ter algum ganho, sim. Porque assim, pessoal, para ser bem sincero com vocês, quando um processo é muito ruim, qualquer melhoria que você faz, melhora. Então, assim, se você der uma organizada ali mínima, tirar aquilo que não precisa ali do meio, né, e dar uma organizada básica, né, melhorar uma limpeza, né, às vezes os empresários chegam pra gente e dizem assim: Gleice, o que é que você acha qual é o investimento que eu tenho que fazer aqui em maquinário, o que é que você acha que eu tenho que fazer aqui para que minha fábrica possa ser mais produtiva, eu possa ter uma performance melhor, ter um resultado melhor? Aí eu olho para a fábrica do cara e eu penso, mas às vezes a gente fica com vergonha até de falar. Uma pintura, assim, no meu modo de ver, em alguns processos, uma simples limpeza e pintura do ambiente de trabalho, para deixar aquele ambiente de trabalho mais confortável, menos carregado para o seu colaborador, muitas vezes já vai trazer uma sensação bem melhor. E aquilo, por incrível que pareça, aquela melhor organização, melhor limpeza, vai estar evitando uma série de desperdícios dentro do processo.
Por exemplo, operadores procurando ferramentas, né? O Ribamar está aí presente, né? Trabalhou comigo muito nessa área de produção, conhece muito de produção e sabe do que eu estou falando. Então, muitas vezes, essa desorganização ela causa uma série de prejuízos no processo. Movimentação, transporte, espera, causa defeitos, né? Então, se tem uma coisa, pessoal, que eu nunca vi na minha vida, foi empresa desorganizada com boa produtividade. Quando a gente entra no processo da empresa que é desorganizado, a gente já sabe que ali não tem produtividade, né? Não precisa olhar indicador, não precisa aplicar questionário, não precisa de nada. Entrou no processo, é desorganizado, não tem produtividade. Entrou no processo, é desorganizado, não tem qualidade. Processo desorganizado, pessoal, não tem qualidade. Tá certo? Então, assim, você não tem, não tem como você ter qualidade quando você está trabalhando num processo sujo, num processo desorganizado, num processo... Você entra ali, você não precisa olhar para o quadro, não precisa ver meta, não precisa ver nada, você já sabe que está ruim. Quando você vê que tem um mínimo de organização, você já vê que tem uma base ali sendo construída e que a tendência é de haver evolução. Né? Então, esse 5S que está nessa base, ele é super importante, né, para todo o restante da caminhada. Logicamente que existem outras ferramentas e metodologias também importantes, né? O próprio trabalho padronizado, pessoal, assim, para determinados tipos de processos, assim, eu já deixo a dica, né? Normalmente para processos da área de alimentos, onde você tem um alto grau de automação ou de mecanização, né? Que a mecanização e a automação são coisas diferentes. Né? Nesses processos que é muito máquina, né? Ou homem misturado máquina, né? Que você depende muito da máquina e depende do homem, né? O trabalho padronizado ele consegue entregar resultados fantásticos. Né? Fantásticos. A maioria dos problemas de variação de processo, né, são por falta de padronização. Por que o processo varia e cada momento ele está produzindo uma coisa diferente, ele está fora dos limites? Porque ele não tem padrão. As pessoas fazem diferente, né? Fazem de forma diferente, fazem sequências diferentes, né? E isso causa variação dentro do processo. Essa falta de padronização, ela te dificulta até mesmo de tu descobrir onde aconteceu o problema. Então, a partir do momento que eu não tenho um padrão, eu não tenho um caminho ali clássico para ser seguido, um caminho passo a passo para ser seguido, se houver um problema em qualquer uma dessas etapas, fica muito difícil de eu diagnosticar onde foi e por que foi. Né? E quando eu tenho o trabalho padronizado, essas coisas ficam bem mais claras dentro do processo. Né? Então, é uma ferramenta também muito importante. Né? E aí, logicamente, pessoal, existem várias outras ferramentas, né? Foi citado aqui também o mapeamento de fluxo de valor, né? Mapeamento de fluxo de valor, que é uma ferramenta, né? Uma espécie de infográfico, onde você faz o mapeamento do processo, né? Você faz o mapeamento de como flui dentro do processo os materiais, né? Desde o momento que a matéria-prima chega no processo até o momento que ela sai. Você mapeia esse processo, essas etapas, sempre com o olhar de enxergar os desperdícios, pessoal. A gente não... eu vejo muita gente que aplica MFV, às vezes a gente chega na empresa, o coordenador diz, Gleison, se eu pudesse, eu queria mapear todas as minhas famílias de produtos, né? Eu não vejo sentido naquilo. Né? Não necessariamente você precisa ter o mapeamento de todas as famílias. Você precisa mapear com o objetivo de enxergar os desperdícios, né? E nesse sentido de enxergar, né, um otimizador de processo, um melhorador de processo, qualquer pessoa que trabalha no processo com vistas a melhorar, ele tem que ter o olhar de águia. Né? Ele tem que conseguir enxergar ali onde ninguém está enxergando. Normalmente, a maioria das pessoas que trabalham em processo, né, via de regra, elas têm um olhar de paisagem. Qual é o olhar de paisagem? Se olham para os problemas, se vê os desperdícios, mas aquele desperdício para elas é uma espécie de paisagem, é uma coisa que está ali já há bastante tempo e todo dia aparece e já está se tornando meio que normal.
O especialista que tem um olhar de águia, não. Ele consegue enxergar aquilo, né, como um desperdício e ele busca agir em cima daquele desperdício. Para que ele possa estar reduzindo, para que ele possa estar melhorando, para que ele possa estar otimizando, né, para que ele possa estar entregando um valor para o cliente, buscando um diferencial competitivo para o cliente. Então é esse olhar que a gente tem que desenvolver. Né? Nós que somos melhoradores de processo, que queremos melhorar processo, independente de qual processo, se você trabalha na indústria, se você trabalha em serviço, se você trabalha no hospital, na construção civil, né? Independente do processo que você trabalha, você tem que ter esse olhar de águia para enxergar onde estão esses desperdícios. E que desperdícios são esses, Gleison? Né? Na literatura se fala, né, o japonês ele trabalha 7 desperdícios. Né? De umas décadas para cá já surgiu o 8º desperdício, né? Foi um negócio meio que americanizado, né? Mas que faz todo sentido, né? Que é o desperdício intelectual, né? O 8º desperdício. Mas os desperdícios clássicos, né? Os 7 desperdícios clássicos são, primeiro, a superprodução. Né? Então, novamente voltando para o objetivo da nossa live, como aumentar a produtividade da indústria utilizando a filosofia Lean. Primeira resposta, eliminando desperdícios. Ok, show de bola. Mas que tipos de desperdícios são esses? Primeiro desperdício, a superprodução. O que é a superprodução? É você produzir muito mais do que a demanda que você precisa. Muito mais do que a demanda que o teu cliente quer. Esse é, assim, disparadamente o pior dos desperdícios. Por que ele é o pior dos desperdícios? Porque ele acarreta todos os outros 7 desperdícios. Né? Então, a superprodução, quando eu produzo mais, eu vou ter mais desperdício de movimentação, eu vou ter mais desperdício de transporte, eu vou ter mais desperdício de espera, de retrabalho, de inventário. Né? Então, esse desperdício, esse primeiro desperdício, por isso que a gente coloca ele em primeiro lugar, porque ele é o pior, ele causa todos os outros desperdícios. E é interessante, pessoal, tem coisas que a gente não observa, às vezes a gente não para imaginar um pouco e para enxergar, né, para exercitar o nosso olhar de águia. Esse desperdício da superprodução, pessoal, ele causa um impacto até no risco à segurança do operador. Eu conheço uma empresa, pessoal, que aconteceu um acidente lá com um rapaz na empilhadeira. A causa raiz do acidente, né, a gente que trabalha com melhoria de processo, a gente busca resolver a causa raiz. Né? É um pouquinho diferente do médico. Né? O médico, ele trata a doença. Via de regra, o médico trata a doença. Se você for no médico, normalmente ele trata a sua doença. Nós, melhoradores de processo, as águias do processo, a gente trata a causa, que é o que a gente chama de causa raiz. Né? Então, quando a gente foi analisar a causa raiz desse acidente de trabalho, qual foi a causa raiz? O estoque estava muito cheio, sem necessidade, porque estava se produzindo muito mais do que a demanda e essas peças não estavam saindo e estavam ficando estocadas no almoxarifado. Se encheu os corredores desse almoxarifado devido a essa superprodução. E o rapaz da empilhadeira foi fazer uma manobra e acabou derrubando uma pilha onde aconteceu, uma pilha de produtos onde aconteceu um acidente. Então, olha a profundidade da coisa que pode chegar com esse desperdício da superprodução. Ele consegue até mesmo colocar em risco a integridade física dos operadores. Então, por isso que ele é tão ruim assim. Né? Ele é tão ruim, tão duro e causa todos os outros. Mas, Gleison, o que é que eu posso trabalhar, né, de uma forma bem objetiva, Gleison, sem muita rudez? O que é que eu posso fazer para trabalhar esse desperdício e superprodução, para me reduzir, para me aumentar a produtividade da minha fábrica? Primeiro, tu tentar reduzir o tamanho desse teu lote. Tá certo? Normalmente, uma das causas mais fortes do desperdício da superprodução é o tamanho de lote. Então, quando a gente entra numa fábrica que está com superprodução, a gente faz um mapeamento, às vezes não precisa nem mapear, pessoal. Você entrando dentro da fábrica, você enxerga. Você está andando, você está vendo, os corredores têm peças. Você vê que tem fila de um
fila de dias de um processo para o outro. Então aquilo não é normal, não tem essa necessidade. Né? Então o que é a primeira coisa a se fazer? Né? A questão da redução do tamanho do lote. É simples demais, Gleison. É muito simples a solução. Funciona? Funciona demais. Garanto para vocês que funciona. 100%. Tem resistência por parte das empresas? Também demais. Né? Por quê? Né? Isso é até uma coisa que já vem do cérebro da gente. A gente desde de criança e a maioria dos negócios, a maioria das coisas no nosso meio, normalmente quanto maior a escala, mais a gente ganha. Né? E em produção não necessariamente é assim. Né? Muitas vezes em produção eu estou produzindo 1000 peças, né? Em vez de 900, a me imaginar que eu possa estar produzindo 900 peças, posso estar produzindo 1000 peças por semana na minha fábrica. Eu estar produzindo 1000 peças não quer dizer que minha empresa está tendo mais lucro. De maneira nenhuma. Quer dizer que ela está produzindo mais. Mas isso que ela dizer que ela tem mais lucro, não. Se tu estiver produzindo 1000, mas só estiver vendendo 500, o que vai acontecer com os outros 500? Vai ficar no estoque. Ah, Gleison, mas um dia vai vender. Vai, mas aí se tu produz 500, 1000 de novo e só vende 500 de novo, vai mais 500 para o estoque. E aí, dessa forma, o teu capital fica todo empatado no teu estoque. Teu dinheiro da tua empresa, né? Às vezes o empresário diz assim, meu Deus, Gleison, eu não sei o que acontece nessa empresa. Que a gente faz de tudo, melhora, né? Otimiza, e a gente não vê esse dinheiro nesse caixa. Onde é que está o dinheiro da empresa? No estoque. E aí, dependendo do tipo de estoque que tu tem, né, isso é muito perigoso, porque tu pode ter um estoque perecível, tu pode ter um estoque que se quebre, tu pode ter um estoque que possa ser avariado, né, tu pode ter um estoque que possa haver um furto, tu pode ver um estoque que possa haver qualquer tipo de coisa. Eu já fui em fábrica que se estocava muito, né, e teve uns determinados anos, pessoal, não me lembro muito bem, acho que 2013, 2012, né, alguns de vocês talvez fossem até criança, houveram uns invernos muito pesados. E uma certa empresa, ela fazia hora extra, eles queriam produzir muito, eles queriam ter volume e eles estocavam muito. E essa fábrica, ela tinha um telhado que tinha alguns problemas, não era nem muito furos, esse tipo de coisa, era um problema mesmo na própria inclinação, na chamada, de forma grosseira, queda d'água, né, desse telhado. E o que foi que aconteceu? Num certo dia pela manhã, eles chegaram lá e essas caixas com essas peças, muitas delas, centenas de peças molhadas. Com etiquetas desmanchadas, né? Então tudo isso, se não prejuízo, é no mínimo um retrabalho, né? Vão ter que pegar essas peças, enxugar essas peças, ver o que ainda vai dar para fazer, se vai ser retrabalhada, se não vai, se vai para a segunda qualidade. Então tudo isso é prejuízos causados por essa questão de superprodução. E para complementar ainda a história dessa empresa, uns anos depois, isso era uma empresa, por incrível que pareça, pessoal, era uma empresa que tinha uma engenharia de processo forte, era uma engenharia de empresa que era consistente no mercado, que tinha uma série de características positivas. Mas, não só por causa da superprodução, mas também problemas de gestão, né, verdade seja dita, e sociedade, né, eram sócios e houve um problema na época, essa empresa veio a falir. Tá certo? Então, uma empresa assim, que foi referência de um determinado período, de um certo ramo de vestuário, ela chegou a falir, né, dentre outros motivos, por causa de excesso de produção, né, e falta de gestão. Então a gente tem que ter muito cuidado. Reduzir o lote é fácil, mas não tu não tem, é simples, mas tu não tem facilidade de implementar porque as pessoas te bloqueiam. Dica para tu conseguir fazer, vai fazendo aos poucos, né, vai fazendo aos poucos, quebrando, diminuindo isso aos poucos, trabalhando com a área de planejamento, né, com o pessoal de produção, que devagarzinho vocês conseguem. Redução de tempo de troca, né? O famoso tempo de setup. Né? O que é esse tempo de setup, Gleison? É do momento que tu produz a última peça do lote que tu está produzindo. Vamos imaginar que a gente esteja produzindo um lote A na nossa fábrica. Lote A, peça A. Da última peça A que tu produziu até a primeira peça do lote seguinte, vamos imaginar que o lote seguinte é um lote B. Então eu estou produzindo peça A. Produzir a última peça A, até eu produzir a primeira peça boa do meu lote seguinte, no caso o meu lote B, esse tempo aí é o tempo de setup, né, ou o tempo de troca.
Então, para tu trabalhar em cima desse desperdício da superprodução, tu tem que reduzir também o de lote, tu tem que trabalhar setup. São coisas que vão se trabalhando juntas aí para que você possa conseguir um resultado. E um terceiro ponto muito importante, que ele causa, né, uma das maiores causas desse desperdício da superprodução, por incrível que pareça, é pura e simplesmente a forma como as empresas medem o resultado da sua produção. Então, o que é que faz com que muitas vezes os setores produtivos produzam mais do que o que precisa? Porque eu tenho uma meta que ela é em cima da capacidade, por exemplo. Né? Então, vamos imaginar que eu tenho uma capacidade de 1.000 e se calcula uma meta em cima dessa capacidade. Eu calculo uma meta de 1.000. Então, eu vou colocar para o meu pessoal da fábrica o seguinte, ó, a gente precisa produzir 1.000 peças mês. E o pessoal vai se matar para produzir, porque aquilo é uma meta, normalmente tem um prêmio de produção atrelado. Mas o que acontece? Muitas vezes essa fábrica não tem uma demanda de 1.000. Tem uma demanda de 700, 600, 650, 750. E essa diferença, ela vai indo para estoque. Ela vai causando superprodução e vai indo para estoque. Né? Então, adequar esse sistema de avaliação de desempenho, né? Você ter um sistema de avaliação de desempenho mais adequado, mais efetivo, né? É uma ação, sem sombra de dúvida, que você vai conseguir reduzir drasticamente, né, esse desperdício de superprodução e vai estar podendo aumentar a produtividade da sua indústria. O segundo desperdício clássico, né, é o desperdício da espera. Né, quando você tem uma incompatibilidade entre os processos, uma falta de cadência, né, de forma que o processo da frente ele fica tendo que dar paradas para poder esperar o anterior. Né, essa falta de sincronia. Né, então são períodos de inatividade, né, que alguns operadores ou máquinas ficam em função dessa falta de fluxo. Né. Esse desperdício é um desperdício fácil também da gente ver na produção, de enxergar. Quando vocês descerem em qualquer processo, vocês vão enxergar muitas vezes o operador esperando alguma coisa, seja uma informação, seja um material. E uma das ações interessantes para se reduzir esse desperdício, né, é a questão da implantação do fluxo contínuo, né, que é uma das metodologias também que está dentro aí do portfólio do Lean. Né, o fluxo contínuo, basicamente, ele busca concatenar, ele busca ligar essas etapas do processo de uma forma mais contínua possível, né, para melhorar essa comunicação e esse fluxo de materiais aqui na cadeia. Né, então, quando eu tenho um fluxo mais integrado, quando eu tenho um fluxo mais conectado, eu consigo evitar com maior facilidade esses problemas de espera. Né, planejamento de troca de turno, né? Questão de implementação de TPM, manutenção produtiva total, também são ações que ajudam a estar corrigindo esse desperdício. Um terceiro desperdício clássico, pessoal, que a gente vê também nos processos é o desperdício de transporte. Né? Você está transportando qualquer tipo de material ou informação dentro do processo. Né? Por que isso é desperdício, Gleice? Porque não está agregando valor no produto. Né? O cliente ele não vai pagar R$10 a mais, nem R$1 a mais, porque em vez de circular 100 metros dentro de uma fábrica, um produto circula 2.000 metros. Ele não vai pagar nada a mais por isso. Então esse transporte ele não está sendo pago. Detalhe importante, quando vocês escutarem um desperdício transporte, não imaginem o caminhão fazendo a logística de distribuição, pessoal. Não é esse transporte aí, tá certo? É o transporte dentro do processo, entre setores, dentro do setor, entre fábricas, né? Quando se tem um complexo ali de fábricas. É esse desperdício, o transporte, né, é esse desperdício. Aquele transporte lá da logística de distribuição, logicamente é uma atividade que agrega valor, tá certo? Só para poder deixar claro isso aí. Como é que se reduz esse desperdício de transporte? Melhorando o layout, aproximando mais as áreas, né, implementando conceitos de fluxo contínuo, manufatura celular, né, que são as células de manufatura, né, fazendo estudos, né, de cronometragem e cronoanálise, para poder ver como é que você pode aproximar mais esses setores, balancear melhor esses setores, para não ficar vendo esses problemas. E também, né, redução de esforço com recebimento e transporte de materiais dentro do processo. Logicamente, pessoal, que não tem como você eliminar 100% do transporte dentro de um processo, né? Isso eu queria deixar bem claro para vocês.
né? O Lean, ele prega muito o zero desperdício, o zero defeito, o zero quebra de máquina, mas isso não quer dizer que algum dia se vai alcançar. É como se fosse uma busca, pessoal, uma fonte de motivação, né? Eu tenho 1000 defeitos, diminuir para 900, mas quero diminuir para 700, quero diminuir para 300, quero diminuir para 50, mas quero continuar diminuindo, não fico satisfeito com 50, né? Não fico satisfeito com nenhum desperdício, eu vou sempre estar inconformado, né? Então é isso que é o cerne da coisa. Não é que você vai alcançar o zero desperdício, o zero defeito, a zero falha, mas você vai estar sempre buscando melhorar, tá certo? E talvez em algum momento até você consiga, dentro de curtos períodos de tempo, um dia, uma hora, uma semana, né? Mas você a médio e longo prazo não consegue manter isso direto, né? Logicamente. Por que não consegue, Gleison? Por causa da variação do processo. Muitas coisas dentro de um processo variam, né? E não tem como você controlar tudo. Então por isso que você não consegue manter exatamente sempre com aquele resultado, né, otimizado, né? Porque a variação ela vai mudando, ela vai mudando de local. Então não é que eu vá conseguir acabar com todo o transporte, toda a movimentação, mas eu tenho que buscar incessantemente reduzir o máximo que eu puder, né? Essa é a lógica, né? Um quarto desperdício clássico é a questão do processamento desnecessário, né? Eu fazer atividades no meu produto que não agregam valor para o meu cliente, né? Então vamos imaginar que, por exemplo, teve uma fábrica que a gente fez um trabalho que era um produto que ele tinha várias cores e isso causava muita complexidade dentro do processo, muita variação. A empresa enxergava aquilo como um diferencial competitivo. Só que logo quando a gente chegou, eu achei aquilo muito estranho, porque era um produto assim, porque eu não queria dizer qual é o produto, mas é um produto muito de necessidade, né? Então, tipo assim, era cadeiras de roda o produto. Então, tu tá com a tua perna fraturada, né? Tu teve uma fratura exposta, alguma coisa muito complicada na tua perna, no teu joelho, qualquer que seja. Tu vai querer saber se a cadeira de roda é preta ou é cinza? Tu vai deixar de comprar a cadeira de roda porque ela é preta, ela é cinza? Ou tu só vai comprar se for uma cadeira rosa? Né? Então essa fábrica tinha uma série de cores de cadeira de roda. Isso causava uma série de complexidades dentro do processo. Né? Então, se fizemos um estudo, o que foi que se fez? Se reduziu essa quantidade de cores. Não atingiu a demanda de forma nenhuma, né? E se conseguiu ganhos no processo muito grande, né? De redução de desperdício de tinta, redução de setups, né? De quantidade de setups. Né? Se conseguiu uma série de ganhos simplesmente analisando o primeiro princípio do Lean. Né? Às vezes o pessoal pergunta, como é que se começa, Gleison? Comece pelos princípios. Né? Pesquise quais são os princípios do Lean, comece pelos princípios. Qual é o primeiro princípio do Lean? Valor. Enxergar o que é valor para o meu cliente. Então o que acontecia nessa fábrica? Essa questão dessas 12 cores, isso não era valor para o cliente da fábrica. Mas só que a fábrica achava que era. Ela achava. Às vezes a gente acha que o cliente da gente enxerga valor naquilo, mas muitas vezes, na maioria das vezes, não enxerga. Né? Então, o primeiro princípio é valor, e foi a primeira coisa que a gente fez. Enxergar o que era valor para o cliente, e somente essa mudança, né, junto com outras ações, é claro, trouxeram ganhos de produtividade aí, muito significativos, né, acima de 60%. Né, um negócio assim mesmo bem agressivo. Não lembro aqui o número exato, mas foi por volta aí de 60% de ganho de produtividade. Né? Então, tem muita coisa dentro dos processos que eles não são necessários. Eles não agregam valor para o cliente. Né? A gente tem que começar a enxergar como é que faz isso na prática, Gleice. Desce para a produção, desce para o Gemba, fica do lado dos processos analisando. Não tem outra forma de descobrir, pessoal. Assim, me desculpa, mas lá na sala de vocês, no computador de vocês, olhando lá para o e-mail de vocês, vocês não vão enxergar o que é que agrega, o que é que não agrega valor, não. Tá certo? Lá de frente ao computador, dentro da sala com ar-condicionado, vocês não vão enxergar o que é processamento desnecessário, não. Não vão mesmo. Então, como é que eu enxergo? Desce para a fábrica, é o primeiro ponto. Só em tu descer para a fábrica e tu abrir teu coração para enxergar,
né, você já vai enxergar uma série de oportunidades e se você tiver o brio para agir, você vai conseguir ganhos, sem dúvida, excepcionais. O quinto desperdício, né, é o excesso de estoque. Às vezes o pessoal pergunta, Gleice, não é a mesma coisa da superprodução? Não. Né, o estoque é a questão do inventário, é aquela quantidade de produtos parados. A superprodução é você estar produzindo mais do que o que precisa. Na verdade, o excesso de estoque ele é uma consequência da superprodução. Né, o ter um armazenamento excessivo de produtos que causa problemas como eu já citei. A redução de lote ajuda nisso, né? A partir do momento que você reduz o tamanho do lote, pessoal, parece uma mágica. Automaticamente tu reduz o lead time do processo. O que é o lead time do processo? Esse tempo de atravessamento. Do momento que o teu pedido chega até o momento que tu acaba de produzir o teu pedido, né? Esse tempo percorrido aqui dentro do processo é o lead time. Esse tempo de atravessamento. Então, se tu reduz o tamanho de lote, tu reduz o estoque em processo, que é o famoso work in process, né, a quantidade de peças que tu tem no teu processo. Se tu tem menos fila dentro do teu processo, uma ordem de fabricação que entrar aqui, ela vai passar mais rápido. E isso é óbvio, pessoal. Se você chegar na fila de um banco, se tiver 10 pessoas, você vai demorar um determinado tempo. Se tiver 2 pessoas, você vai ser atendido bem mais rápido. Né? Então, dentro de um processo, funciona da mesma forma. Então, essas são ações também que você consegue muito diminuir essa questão desses estoques desnecessários. A movimentação de pessoas dentro do processo também, né, é um desperdício muito clássico, né, pessoal? Bem também ruim, né? Se melhora com estudo de cronometragem e cronoanálise, melhoria de métodos de trabalho, né, estudos homem-máquina, né, com todo esse trabalho de engenharia, né, você consegue melhorar e reduzir esse problema da movimentação. Você organizando melhor seu processo, melhorando sua gestão visual, né? Tudo são fatores que influenciam positivamente. Né? O sétimo desperdício é o defeito. Para mim, é o segundo pior tipo de desperdício, é o retrabalho, é o defeito. Porque tu deixa de produzir uma peça boa para retrabalhar uma ruim. E tu vai ter movimentação para retrabalhar essa ruim, vai ter transporte, vai ter uma série de desperdícios. Né? Então, para mim, é o segundo pior tipo de desperdício, é o retrabalho. E o oitavo e último é o talento inaproveitado, né? Você não respeitar as pessoas, não respeitar as capacidades das pessoas, né? Não capacitar essas pessoas para que você possa conseguir o máximo delas dentro do processo. Né? Então, isso aí é um desperdício. Utilizar pessoas em locais errados da fábrica, né? Isso é um desperdício aí também muito, né, doloroso para as empresas. Como é que você reduz esse desperdício e aumenta a produtividade da sua indústria? Capacitando as pessoas, treinando as pessoas para resolver problemas. Né? Esse é o coração da coisa para reduzir esse desperdício do talento inaproveitado. É você capacitar as pessoas, treinar as pessoas, dar a capacidade das pessoas executarem suas atividades e resolverem os problemas que aparecerem no seu dia a dia. Pessoal, a prática mostra que quando o operador tem todas as condições para realizar a atividade dele, ele realiza, tá certo? Ah, Gleice, não realiza, o operador é complicado, cada um uma cabeça. Não. Quando o operador teve o treinamento, domina, tem as ferramentas, tem o material, tem um processo adequado para trabalhar, num ambiente de trabalho adequado, raramente vai ter um operador que ele não vai fazer, tá certo? Então, se ele tem todas as condições para fazer, você pode ter certeza que ele vai fazer. E por que eles não fazem, Gleison, nas empresas? Às vezes o cara não foi capacitado da forma adequada, não teve um tempo de aprendizagem, não acompanhou uma pessoa mais experiente, não tem a ferramenta adequada, né? O material às vezes sofre muita variação, né? Não existe uma boa comunicação dentro da empresa. Né? Na verdade, a maioria dos problemas que acontecem dentro do processo, eles são causados pelo fluxo de informações ineficientes, né? Pela falta de comunicação. Né? Então, tudo isso precisa ser trabalhado, a questão do trabalho em equipe, né? Todos esses pontos precisam ser trabalhados para que eu reduza ao máximo esse desperdício do talento inaproveitado. Então, de novo, qual é o tema da nossa live? Como aumentar a produtividade em indústrias usando o Lean? Respondi lá no começo, reduzindo o desperdício. Que tipo de desperdício? A gente viu os 7 tipos de desperdícios que ocasionam
esses prejuízos para as empresas. E vimos um a um o que é que a gente pode fazer dentro de cada desperdício desse, para que a gente possa estar aumentando a produtividade das nossas empresas, das nossas indústrias, do nosso processo. Gleison, qual é a sequência que eu faço isso? Cada empresa é uma situação, mas uma dica de ouro, né, que eu dou para vocês é a seguinte: sigam os princípios. Sigam os princípios do Lean Manufacturing. Valor, fluxo de valor, fluxo contínuo, produção puxada e perfeição. Né? Esses são os princípios, né, do Lean. Né? Vão para as empresas de vocês, desçam para o processo, pessoal. Saiam desse negócio de ar-condicionado, viu? O pessoal de processo tem que ficar no processo, né? Aí pelo menos uns 60%, 70% no processo, 30% aí em sala, né? Sentado no computador, fazendo planilha, esse tipo de coisa que a gente gosta. Né? A gente tem que se adaptar a isso aí. Só se melhora o processo quem está dentro do processo. Só enxerga desperdício quem está dentro do processo. Só melhora o processo quem está dentro do processo. Tá certo, pessoal? Então, por hoje o que eu tinha para falar para vocês é isso. Eu agradeço aí toda a galera que ficou agora até o final. Deixa eu ver se tem alguma perguntinha aqui para que eu possa encerrar, né? Já está quase no nosso horário, né? O grande Ribamar, né? Grande praticante Kaizen, né? Tive a honra de trabalhar com ele. O Wellington também aí, foi meu aluno. O Acácio foi meu orientando, né? De engenharia de produção. Marcos Policarpo também foi meu orientando. Valdeísa, melhor consultora de vestuário do estado do Ceará, né? Disparado, isso aí não tem, o segundo lugar não chega nem perto. Vamos ver se tem alguma perguntinha. Tem algumas observações, né? Aqui, grande professor Lamarck, né? A gente já participou de muitas bancas, né, professor? Boa noite, professor. Grande abraço, professor Lamarck. Meu amigo Oberdan também. Soraya foi me orientando também, o Júnior, né? Um abraço, Júnior. Pessoal, então tem alguns comentários aqui, eu não vou me estender muito, tá certo? Por causa do horário. Queria agradecer a todos vocês, desejar uma boa noite. Tudo de bom aí para todos vocês. E até a próxima, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau.